A terceirização da fé nos faz olhar a Deus de maneira equivocada, como se achegar-se a Ele fosse privilégio de alguns. Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal Ler é Preciso. Eu me chamo José Luiz Lopes. Nesse vídeo falarei sobre o livro Terceirização da Fé. Assuma a responsabilidade de seu relacionamento com Deus, de Tomás Camba. Tomás Camba, ele é angolano, está radicado no Brasil há alguns anos e ele é pastor de jovens da Igreja Batista do Morumbi. Também é professor de teologia e de filosofia. Esse livro é publicado pela editora Mundo Cristão e tem 94 páginas. É um livro bem curto, dá para ler rapidamente. Tomás Camba inicia seu livro falando sobre um episódio bíblico que ocorre lá em Êxodo, quando Moisés ele desce do monte e ele tem o seu rosto resplandecente e o povo ele teme. E ele pede que Moisés seja o interlocutor entre o povo e Deus. Eles não querem falar diretamente com Deus. E isso acontece hoje ainda com a igreja. As pessoas, elas muitas vezes têm medo de ter um encontro pessoal, um encontro direto com Deus. E muitas vezes buscam intermediários, que ele chama aqui de gurus da fé, né? Gurus espirituais. Muitas vezes essas pessoas acham que o contato com Deus, o relacionamento com Deus, se dá apenas para alguns indivíduos que seriam privilegiados. Então ele trata nesse início de, digamos assim, desmentir isso, mostrar que um dos pilares da reforma protestante, né, que as igrejas evangélicas, a sua grande maioria, seguem, é que existe o sacerdócio universal dos crentes. Cada um ele é responsável por si mesmo diante de Deus e cada um deve buscar esse relacionamento. Então depois desse início, ele vai desenvolvendo a questão da espiritualidade, buscar sempre uma espiritualidade direta com Deus, sem a necessidade de gurus espirituais. Eu penso que aqui ele poderia ter desenvolvido um pouquinho mais esse tema. Ele inicia, na minha opinião, muito bem com esse texto de Êxodo, mas depois ele entra meio que em clichês, né, evangélicos, de o véu está rasgado, temos acesso direto ao Pai, enfim. Na minha opinião, algo que não é tão novidade assim. Não que eu esteja querendo algo novo, porque o Evangelho é o mesmo, desde de Jesus para cá. Mas a abordagem que ele faz, na minha opinião, é um pouco clichê. Então o início, na minha opinião, muito bom. No meio fica clichê, como eu já disse. Mas no final ele volta a falar de algo que eu achei interessante também, que é sobre a questão de nem no monte, nem no templo, que é o último capítulo do livro, onde ele vai abordar que muitas vezes as pessoas terceirizam a fé e acabam valorizando mais o culto, mais o local de culto, do que o próprio objeto de culto, que é Deus. Então eu achei bem interessante também algumas reflexões sobre esse tema. E penso que principalmente nesse período de pandemia, que nós estamos já terminando, mas ainda estamos vivendo, eu acredito que se torna bem relevante esse assunto. Porque muitas pessoas, devido ao fato do distanciamento, do isolamento social, das igrejas passarem tanto tempo fechadas, muitas pessoas reclamam que durante esse período a fé delas esfriou, que elas não estão tão fervorosas como antes, e isso é um problema. Se uma pessoa que passa algum tempo sem ir à igreja, ela sente que a sua fé esfriou, entre aspas, que ela não está mais tão fervorosa como antes, é necessário que essa pessoa reveja o objetivo, o objeto de culto dela. Na realidade, que ela reveja qual é, em que está alicerçada, melhor dizendo, a sua fé. Porque uma fé que esmorece porque não há um lugar para cultuar publicamente, essa fé ela não está alicerçada verdadeiramente na rocha inabalável, que é Jesus Cristo. Imagine, por exemplo, pessoas que vivem na Coreia do Norte, no Afeganistão, onde o culto público é proibido. Será que nesses países não existem cristãos? Com certeza existem. Eles são cristãos, mas estão escondidos. Já pensou se a fé deles fossem ficar abaladas porque não há um lugar de culto?
né? Então nós que temos liberdade para cultuar publicamente, nós acabamos passando por 1 ano e meio, claro, guardando as devidas proporções, passando um pouco, sentindo um pouco na pele o que os nossos irmãos em países onde o cristianismo é perseguido, o que eles passam diariamente. Tá? Então, eu acredito que muitas pessoas realmente ficaram com a fé enfraquecida, alguns até se afastaram da igreja, mas eu acredito também que muitas pessoas tiveram um relacionamento com Deus mais alinhado nesse período, né? Então cada um tem um relacionamento pessoal com o Senhor. Mas repito, se a pessoa não está indo à igreja e foi impossibilitada de ir à igreja e por conta disso ela teve uma fé enfraquecida, essa fé verdadeiramente ela tem que ser revista. Em que está sendo depositada essa fé? Tá? Então essa parte eu achei interessante, não querendo dizer que não seja importante congregar-se, não é isso. Congregar é importante, ele não defende que se pode ficar sem se congregar em um templo, não é isso. Mas esse templo ele não deve ser o principal. Você não deve terceirizar sua fé para o templo, nem muito menos para o próprio culto. Mas o nosso objetivo principal é cultuar, é o objeto desse culto que é o Senhor. Ok? Então é um livro curto, um livro rápido, não tem tanta coisa assim para eu comentar, mas eu acredito que vale a leitura. É um livro que é de um jovem pastor, né? Angolano, pastor de jovens do Brasil. Parece que ele está escrevendo também outros, eu não pesquisei, mas ele já está escrevendo também outros textos, outros livros. E vamos ver aí o que é que nos aguarda aí nos próximos lançamentos de Tomás Camba. Terceirização da fé, assuma a responsabilidade do seu relacionamento com Deus. Mais uma leitura concluída, mais um vídeo. Se você tiver ficado até aqui, espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva no canal, dê um like no vídeo. Até a próxima e vamos ler porque ler é preciso.